O populismo não foi, para Antônio Gramsci, uma questão recorrente nas reflexões expostas nos cadernos do cárcere. São poucas, parcas, as referências ao tema, de acordo, inclusive, com o recente publicado Dicionário Gramsciano no Brasil. De forma breve, essas referências tocam essencialmente na ideia de ida ao povo e, por isso, fazem parte do que a historiografia sobre o tema tem chamado de pré-história do conceito, onde se registra que o neologismo nasceu da tradução para o inglês do movimento Narodnik, na Rússia, do final do século XIX. No mesmo período, esse mesmo termo seria utilizado também para identificar o movimento político de pequenos e médios produtores rurais do hinterland norte-americano. Depois da Rússia, a América Latina tornou-se a grande pátria do populismo. Essa é uma expressão de José Aricó, no livro La Cola del Diablo. Foi na América Latina que o conceito fincou raízes e se generalizou a ponto de ser a denominação de um período da história latino-americana, aproximadamente entre 1930, 1960, 70. Fala-se em era populista, o período populista. Em relação a esse período, aí sim Gramsci pode ser evocado como uma referência teórica para se refletir sobre o que a ciência social latino-americana consagrou com a expressão populismo. Mas antes de desenvolver essa questão, gostaria de registrar aqui uma abordagem relativa a um problema do conceito que me parece decisiva. Foi Asa Berlin quem, numa conferência proferida em Londres, em maio de 1967, que chamou a atenção para o fato de que o populismo padece de uma espécie de complexo de Cinderela. Cenerentola. Cenicienta em espanhol. Cenerentola. Complexo de Cenerentola. Berlin, mobilizando os componentes da fábula, afirmava que a essência do populismo, seu núcleo fundamental, não se encontrava na realidade, mas no comportamento intelectual de se buscar, por toda parte, o chamado, aspas, populismo puro, verdadeiro, perfeito. Tal como o príncipe que naquela história, sapato em riste, vagueava errante pelo seu reino em busca do pé da donzela que o encantara. Mesmo que a sua ocorrência tivesse se dado em um único lugar, não importando a vigência no tempo, o que se buscava pelo nome de populismo era, na verdade, a realização de um ideal platônico. Por assim dizer, o populismo realmente existente, que seria uma versão incompleta ou uma perversão. Ou seja, o populismo guarda essa marca de sempre ser a definição de um fenômeno que não cabe inteiramente no conceito que se usa para aplicar essa definição. E aí o populismo começa a vivenciar caminhos errantes e até surpreendentes. Como, por exemplo, o que ocorre agora na Europa.
Apesar disso, o populismo continuou a ser, nas ciências sociais, no jornalismo e na linguagem política, uma referência conceitual para caracterizar lideranças, movimentos ou regimes políticos, da mesma forma que, sem assumir-se como tal, correntes políticas diferenciadas continuarem a expressar a perspectiva da sua realização por meio de estratégias variadas de ação política. É notável que diversos atores e movimentos nesse chamado período populista jamais tenham se auto-identificado como populistas. E apenas recentemente, em especial na América Latina, é que algumas correntes políticas da esquerda argentina vêm se reportando positivamente ao que eles chamam de experiência populista, ainda que sem fazer a devida revisão do conceito de populismo. Como conceito, o populismo resultou de um movimento reflexivo que visava explicar a inadaptação das camadas populares advindas do campo à vida urbana que se impunha de maneira irrefreável na América Latina desde a década de 1930. A teoria sociológica registrou uma conexão entre a atitude mental de reação à modernidade das camadas populares e os fenômenos de natureza pré-democrática que derivavam da inexperiência política do conjunto da sociedade latino-americana na transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. Os líderes que tiveram o respaldo político das camadas populares e se tornaram os principais protagonistas dos processos de superação da forma política de dominação oligárquica foram chamados de populistas. Correlato aos acontecimentos mundiais, o populismo emergiu na América Latina num cenário de crise do liberalismo e de ascensão de massas. É, portanto, um conceito elaborado e construído para descrever e compreender um contexto de transição histórica, de crise e redefinição das relações entre Estado e sociedade. Enquanto governos ou regimes, o populismo estabeleceu uma grande política, a construção de uma sociedade industrial e moderna, politicamente orientada pelo Estado e, ao mesmo tempo que realizava esse grande projeto, normatizava a questão social, incorporando as massas ao mundo dos direitos. Superou o liberalismo excludente das oligarquias por meio de uma fuga para frente, cujo objetivo foi o de realizar transformações sem rupturas violentas, evitando o que havia ocorrido nos processos capitalistas e socialistas de industrialização retardatária. O populismo promoveu a superação do atraso sem revolução, garantindo pela primeira vez que o tema da cidadania fosse equacionado pela política nesta parte do Ocidente, que é a América Latina. Um extremo Ocidente, como Bianchi mencionou aqui antes, mais uma parte do Ocidente.
A nosso ver, a era do populismo poderia ser, então, compreendida por meio da categoria de revolução passiva, referida por Gramsci como um critério de interpretação na análise de toda a época complexa de transformações históricas. Uma tentativa, a partir de um ponto mais aberto, uma abordagem do conceito de revolução passiva em Gramsci, que não é um conceito, do ponto de vista epistemológico, nem fechado, nem concluso, mas é um conceito sugestivo de análise histórica e política. O primeiro aspecto que se pode mencionar é que nós estamos falando da América Latina e nós estamos falando de um processo de ocidentalização da América Latina. A América Latina é fundamentalmente diferente do ponto de vista da sua história, principalmente política, porque no início do século XX realiza as independências dos Estados nacionais e constrói uma elite política que dirige sociedades e estados, coisa que não existe em outros lugares do mundo, como África e Ásia. Eu falei século XX? Não, século XIX. Desculpe. Então, o impulso renovador da sociedade, desde a independência na América Latina, vem do liberalismo do Ocidente. França, Inglaterra, Estados Unidos. A América Latina não realiza esse movimento renovador cultivando culturas pretéritas. Ela é essencialmente moderna. Ela é desafiadoramente moderna. Ela é contraditoriamente moderna. A teoria que discutiu esse processo, século XIX e XX, é a hipótese da revolução burguesa em países dependentes. Essa é uma teorização assimilada de diversas correntes do marxismo latino-americano, em especial Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, que desenvolvem essa questão, que eu penso que o conceito de revolução passiva, em especial no Brasil, tem nesses autores os seus principais interlocutores. Um segundo aspecto que nós poderíamos mencionar, já foi ditado aqui, é o lugar do Estado. É um processo que, por ter sua energia vinda de um impulso externo, como presente no conceito de revolução passiva, o Estado assume um papel inovador interno antes da nação. Ele até constrói a nação, reconstrói a nação, renova a nação, mas é o Estado que está avante. O populismo vai expressar isso numa longa história. Na normatização do mercado de trabalho, é esse o conflito que está nas ruas hoje no Brasil. O Estado diante da nação. Os movimentos que questionavam e que pediam ruptura com esse Estado construído da revolução passiva na América Latina, especialmente no Brasil, esses movimentos que defendiam isso, hoje defendem a legislação normatizadora do Estado da revolução passiva. Então, esse é um momento, obviamente, muito complexo de mudança histórica.
Muito bem. Um terceiro aspecto. O conceito da revolução passiva nos serve para pensar o populismo latino-americano, em especial o brasileiro, e aquilo que ele instaura. E ele não pode ser visto, esse processo não pode ser visto como um processo puro de conservação. Há aí uma dialética no qual há uma transformação molecular, como diria Gramsci, uma transformação molecular das relações sociais fundamentais. Esse conceito, a revolução passiva, como diz Werneck Viana, um conceito propositadamente paradoxal, não pode ser visto como uma reação integral à mudança social, e sim é um conceito que vai definir melhor o processo histórico na medida em que não se encontra prisioneiro da teorização revolução versus contra-revolução. O conceito de revolução passiva, como eu disse, dialoga com Florestan Fernandes, da Revolução Burguesa no Brasil, mas rompe com Florestan Fernandes no tema que envolve a dialética entre conservação e mudança. Porque, para Florestan, há uma hipertrofia da contra-revolução no Brasil. E a própria história brasileira acaba de demonstrar que processos imensamente complexos, nos últimos 60, 70 anos, acabaram gerando, produzindo, expressando essa dialética conservação e mudança que rompe com a conclusão de que o país é um país da contra-revolução. Poderíamos dizer, por exemplo, que em relação ao Brasil, o Brasil nunca viveu uma revolução, mas, no entanto, não é o país da contra-revolução. Daí a fertilidade do conceito de revolução passiva para pensar a dialética política da história brasileira. Em quarto lugar, o conceito de revolução passiva alude aos processos de formação dos Estados nacionais, mas também à etapa de crise burguesa subsequente à sua consolidação originária, o que demandará a intervenção do Estado na absorção da crise e regulação da função produtiva. Assim, a indicação é de que o conceito de revolução passiva não pode ser visto como um fenômeno atinente apenas a países retardatários. Gramsci sugeria que se poderia ver como revolução passiva processos reformistas de transformação da estrutura econômica de individualista em economia segundo um plano, contraditando a prevalência individualística na esfera econômica e indicando a necessidade imanente de se chegar à organização de uma economia de programação dirigida quer pela política, quer pelo Estado em sua trama privada. Esta referência nos coloca o tema das modalidades que foi mencionado aqui. Modalidades distintas de revolução passiva no tempo histórico contemporâneo, da história contemporânea, e modalidades distintas de revolução passiva em sociedades que se formaram e estados que se formaram nesse tempo contemporâneo do século XIX, XX e agora XXI. Assim, a modalidade varguista,
que portou em um momento da sua história uma ditadura como a do Estado Novo, pode ser pensada comparativamente no mesmo período histórico a uma outra modalidade como a chilena, no qual não houve Estado ditatorial antes, no processo de 30 a 60, não houve Estado ditatorial antes de 1973. Então, o definidor, a partir do momento em que se assimila a ideia de modalidades, não é o critério de que a revolução passiva vem sempre do alto através de uma forma ditatorial. O que está no conjunto do processo dialético não é a forma ditatorial ou a forma democrática. É o movimento em torno do qual os atores politicamente constroem consensos ou dominação política no contexto de construção dessa história de modernização. Assim, em todas as modalidades de revolução passiva, o problema está em saber em que grau, alcance e através de que formas as classes subalternas terão constrangido mais ou menos o seu protagonismo. Por fim, a revolução passiva nos possibilita pensar, e aí eu creio que não estou fugindo do Gramsci, nem inventando um outro Gramsci, que há nesse conceito de revolução passiva positividades e negatividades. Eu acho que muitos dos intérpretes, inclusive no Brasil, do conceito de revolução passiva, até o grande ensaio de Luiz Werneck Viana, entenderam que o conceito de revolução passiva era absolutamente idêntico ao conceito de via prussiana ao capitalismo estabelecida por Lenin. Claro, isso está claríssimo nos textos do Carlos Nelson Coutinho e foi observado numa nota por José Aricó em La Cola del Diablo. Ou seja, a sobreposição disso que infertilizava o conceito de revolução passiva na leitura do Brasil e da América Latina. Bom, o populismo, como um construto intelectual da ciência social latino-americana, venceu, explicando que a sociedade latino-americana não construíra a sua modernidade através da autonomia e da luta política aberta entre atores distintos nesse contexto de modernização dos anos 30 aos anos 70. O conceito de populismo venceu e depois será derrotado pela história, não pelos intelectuais. Será derrotado no golpe de 64. É o golpe de 64 que põe abaixo a ditadura no Brasil, a democracia no Brasil, ao mesmo tempo que põe abaixo a teoria do populismo. E o surpreendente é que depois, passado esse tempo, com a luta pela democracia, contra a ditadura, quando se retoma a questão das modalidades, como realizar o trânsito da ditadura à democracia no Brasil,
introduzindo uma orientação política que rovesciasse a Revolução Passiva brasileira, colocasse ela de pé. Portanto, a luta pela democracia no Brasil não foi a adesão a um programa de revolução passiva, foi a luta no interior de um grande processo de revolução passiva à brasileira. Quem fez isso? Os intelectuais do Partido Comunista Brasileiro que leram Gramsci. Quem não fez isso? Quem foi para a luta armada? Quem se seduziu com a ideia de que a única forma de mudar a América Latina era a guerrilha? Houve quem errou, histórica e politicamente, e quem acertou, histórica e politicamente. O conceito de revolução passiva para nós não é um bunker quase sem saída. O conceito de revolução passiva para nós é uma grande orientação. E daí a importância que esse conceito teve para pensar a sociedade brasileira, suas contradições, os seus desafios políticos, que hoje nós estamos mergulhados em profundidade. Desculpe